Tem jogador na mira de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os rivais de Minas estão de olho em Vitinho, lateral direito que pertence ao Botafogo e também já havia sido alvo nos últimos dias do São Paulo. Vitinho parece ter perdido espaço no Botafogo e está meio que à disposição do mercado. Com o São Paulo o negócio não avançou, apesar da chance de troca, porque o Vitinho havia afirmado que daria prioridade a clubes da Europa. Ele quer esperar pelo menos até a metade do mês de janeiro antes de tomar uma decisão sobre a proposta do tricolor. Pois bem, é nesse contexto que o Cruzeiro e o Atlético também procuraram o Botafogo. O Cruzeiro sugeriu uma troca. Raposa manda o William, manda dinheiro e fica com o Vitinho. Ainda não houve uma resposta. Já o Atlético Mineiro, que deve negociar o Natanael e abriu mão da renovação do contrato do Saravia, procura em caráter de urgência 2 laterais direitos. E é nesse contexto que o Vitinho chegaria para ser titular absoluto. Jorge Sampaoli é um trunfo. O técnico argentino já mandou avisar ao Vitinho que se ele aceitar a oferta do Galo, vai ser prioridade, vai ter papel importante na montagem do elenco e do time que vai ser titular em 2026. Só para completar, registrar que o Vitinho viveu bons momentos com a camisa do Botafogo, não consegui entender em que momento que ele acabou se tornando uma peça disponível no mercado. Vitinho caberia no seu clube do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. O Corinthians é o mais novo interessado em Savarino, meio atacante venezuelano que pertence ao Botafogo. Jogador que já havia sido alvo de São Paulo e Grêmio, mas nesses 2 casos ele optou por permanecer em General Severiano. O interesse do Corinthians foi divulgado pelo craque Neto e dá conta de que o Savarino é prioridade no Corinthians para 2026, assim que o transfer ban for resolvido. Já havia contado para vocês que o Timão busca um lateral direito, Lucas Ramon do Mirassol interessa. Mais um zagueiro, até porque Félix Torres e Kaká podem ser negociados. Um camisa 10 e um ponta que possa jogar pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Botafogo não demonstra tanta intenção assim de ficar com o Savarino, mas vai exigir uma compensação financeira ou algum jogador que possa ser trocado. Outra informação importante no Corinthians em pleno dia do Natal. Cheguei a contar para vocês que Alessandro Brito e Paulo Pelaipe haviam sido procurados pelo Timão para ocuparem o cargo de Fabinho Soldado, mas ambos recusaram. O Brito vai continuar no Botafogo, enquanto Pelaipe ficará no Grêmio. Brito, que inclusive é torcedor do Corinthians, já chegou a ser sócio do Timão. Ele entende que não dá para sair do Botafogo, até porque tem ocupado cada vez mais espaços em outros clubes de John Textor no exterior. O fato é que o Botafogo, há 2 dias, estava em reuniões, negociações para renovação de contrato não só de Marlon Freitas, como também de Alexander Barbosa e de Alex Telles. São pilares dessa equipe do Botafogo e contratos que vencem já no ano que vem. Então, a partir do dia 30 de junho, são jogadores que estariam praticamente livres no mercado, podendo assinar com qualquer clube, e o Botafogo não receberia nenhum centavo, né? Bom, o fato é, Botafogo está renovando com o Marlon Freitas. Por que ainda não renovou? Questões salariais. O Marlon Freitas, ele sabe a importância que ele tem nos bastidores para o elenco, ele sabe a importância dele também, por mais que não seja, eu coloco aqui a minha opinião. Não acho que o Marlon Freitas seja inegociável. A questão é com quem eu vou negociar? Eu estou negociando com quem? O meu capitão, capitão do meu time, líder do meu time, líder no vestiário. Eu estou negociando com quem? É com o Inter Miami? Dependendo. Se for bom para o Botafogo, se for bom para o Marlon Freitas, ok. Ninguém é inegociável. Tudo depende muito da reposição. Você tem um jogador como o Danilo para fazer a segunda volância. Se vier um jogador que saiba fazer a primeira volância com qualidade, que marque melhor do que o Marlon Freitas, eu não vejo nenhum fim de mundo nisso. A reposição é o segredo, a venda. Você vai vender jogador. E se a gente analisar números frios, o Botafogo pegou o Marlon Freitas de graça praticamente, do Atlético Goianiense, e vender por, sei lá, 5 milhões de euros, o Botafogo está ganhando. Só que o recado que você passa no futebol brasileiro, vendendo seu capitão para o Palmeiras, que é um rival direto em briga
por título, aí você está passando uma mensagem de pequenez, você está passando uma mensagem clara de fragilidade, você está passando uma mensagem de que você não é rival direto, foi um acaso, foi um episódio, uma coisa episódica. Você passa a mensagem de que você está realmente numa situação desfavorável e quem chegar oferecendo uma grana razoável vai fazer a limpa no elenco do Botafogo. Essa é a mensagem. Se o Botafogo vender o Marlon Freitas para o Palmeiras, essa é a mensagem. Não adianta vir com o papo de que mas foi bom para o jogador e foi bom para o clube, porque o Botafogo ganhou tanto e tal. Mentira. A mensagem é uma só. Fragilidade. Agora, em nenhum momento eu estou dizendo que o Botafogo vai vender o Marlon Freitas para o Palmeiras. Por que eu não estou dizendo isso? Isso seria fake. Isso aí é fake. Quando Vene Casagrande chega e diz que já há uma proposta de X milhões de reais e a proposta foi apresentada, o Marlon Freitas gostou da proposta, etc e tal, isso não é verdade. Isso não é verdade. O Marlon Freitas, o Botafogo, na verdade, sequer sabia de alguma proposta, ficou sabendo pela imprensa. Então não é uma proposta oficial, porque o Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo. Tá? Aí vem o André Hernan e diz que não há proposta, há um interesse e os valores podem chegar realmente a 5 milhões de euros. Tá? Ok, então uma coisa é a proposta foi feita, outra coisa é não tem proposta, mas há o interesse. E aí o GE traz que o Botafogo não tem interesse em vender o jogador. Não tem interesse em vender o jogador. Mas o Marlon Freitas, se quiser sair do clube, aí é uma manifestação de vontade do jogador. E o Botafogo venderia por conta do contrato que vence já no final do ano que vem e ele poderia sair de graça já no meio do ano que vem. Então, de certa forma, a gente vai pegando um e outro, fazendo um mosaico, montando. O que acontece? O Botafogo, segundo o Matheus Medeiros, ele convocará uma reunião urgente para amanhã, dia 26, para sentar e debater essas questões. Botafogo, repito, ficou sabendo aí de Palmeiras e tal, pela imprensa, e aí eu digo uma coisa para vocês. O que está rolando nos bastidores? Marlon Freitas quer sair do Botafogo? Não. Antes que a torcida comece a demonizar o jogador, olha só também, é o piscadinho, é isso, é aquilo e tal. Marlon Freitas em nenhum momento falou em sair do Botafogo, em querer sair do Botafogo, em estar insatisfeito no Botafogo, em nenhum momento. Reparem que o Vene Casagrande, que é um jornalista com seu valor, tal, ele falou a mesma coisa no início do ano de 2024 envolvendo o Vasco. Que o Marlon Freitas estava insatisfeito e que a saída dele para o Vasco ia acontecer nisso e aquilo outro tal, e não saiu nada. Ele seria até reserva no jogo do Botafogo contra o Bragantino por conta da saída dele para o Vasco, que ele estava insatisfeito, que ele não era titular absoluto. Né? E o Marlon Freitas ficou, foi campeão, jogou essa temporada. Então, assim, antes de o torcedor criar uma situação na cabeça, precisamos entender o que é informação que vem da fonte staff do Marlon Freitas e o que o staff do Marlon Freitas quer, o que os empresários querem. Criar essa pressão dentro da negociação, para que o Botafogo possa se ver pressionado por rivais diretos como Palmeiras, São Paulo, sei lá mais quem que estão envolvendo aí nessa negociação, e aumentar os valores. O empresário quer isso. O empresário não tem compromisso com ética, o empresário não tem compromisso com honestidade, o empresário de jogador tem compromisso com valores financeiros. Eles querem grana, e eles estão dispostos a manchar a imagem do jogador no clube para conseguirem grana. Estão rindo à toa de todo esse estardalhaço que estão fazendo com o nome do Marlon Freitas. Então nem aí se estão queimando o jogador com a torcida, se vão fazer da vida do jogador um inferno na temporada. Então nem aí para isso. Eles não pensam nisso, eles só pensam no dele, no bolso deles. Né? E o que acontece? Essas informações que estão sendo passadas para Vene Casagrande, para André Hernan, para jornalistas que estão aí explorando bastante esse assunto, é via empresário de jogador. Via empresário de jogador que quer inflacionar o negócio. Eles querem isso. Eles querem inflacionar o negócio. E aí
A gente tem que pegar o clube como referência também, que precisa tomar vergonha na cara, se quiser manter o jogador, fazer uma proposta, não vou dizer vai cobrir a proposta do Inter Miami, porque aí não vai conseguir. Mas pelo amor de Deus, a proposta do Palmeiras, um rival brasileiro, de futebol brasileiro, vai passar atestado de incompetência, chega nos valores que o jogador quer. Não precisa fazer um contrato de 3 anos também, tal, não sei se caberia, né? Um contrato de 2 temporadas acho até justo, né? Já vai até 26, 27, 28, acho mais do que suficiente. Agora, os valores, o Marlon Freitas, ele recebe menos que jogadores como Joaquim Correa, pô. Joaquim Correa. Isso aí é inaceitável. Um jogador com a simbologia do Marlon Freitas no elenco do Botafogo, ele pode ter haters, pode ter lovers. Tem gente que odeia, tem gente que ama, mas ele não pode receber menos que um cara que chegou ontem. Ontem. Pode ser ídolo, pode fazer gol todo jogo, então não interessa. Mas o Marlon Freitas, ele tem uma importância nesse elenco do Botafogo, são 3 temporadas do Marlon Freitas, com títulos importantes. Então, tem sim que sentar, tem sim que convocar reunião de emergência amanhã para resolver essa situação. Botafogo, se for vender para o Inter Miami, ok, não vejo problema. Acho que para a carreira do Marlon Freitas é bom, já tem 30 anos, né? Vai jogar com alguns atletas que são referências no futebol, legal. Agora, no Brasil, Botafogo tem que bater o pé, não vai vender para ninguém, não vai vender para ninguém, pronto e acabou. Dá a valorização salarial para o jogador e faz com que o jogador tenha aí a sua trajetória de, pelo menos tá na bandeira, né? Ídolo eu acho muito pesado, tá? Essa coisa de ídolo, eu levo isso um pouquinho mais a sério, mas é uma referência, sem dúvida nenhuma, uma referência técnica, uma referência de liderança dentro e fora de campo, tá? E tem muitas qualidades, muitos valores. A gente sabe que não é um exímio marcador, mas ele tem outras qualidades que fazem com que o Abel Ferreira, por exemplo, queira o Marlon Freitas lá no Palmeiras, né? Então, só para você ficar atualizado, muito cuidado com a informação que vem da imprensa paulista, principalmente via staff de jogador. Eles querem inflacionar o negócio. A informação mais correta é a seguinte: não houve a renovação, tá? Esse papo da renovação já não é de agora. O Botafogo desde dezembro, desde o início de dezembro, já vem conversando com o atleta sobre renovação de contrato. Os valores ainda não chegaram naquilo que o Marlon Freitas quer e agora os empresários estão se valendo desses contatos, desses supostos interesses e agora dessa suposta proposta do Palmeiras para poder fazer com que o Botafogo tire mais grana, aumente mais o salário do Marlon Freitas e os valores da negociação e, é claro, dinheiro no bolso do empresário também, ok? Então a verdade é essa: o Botafogo não quer vender, o Marlon Freitas não quer sair, não manifestou vontade de sair. Agora, o jogador tem todo o direito também de ver o que é melhor para a sua carreira. E o Botafogo tem todo o direito de ver o que é melhor para si mesmo. E não é o melhor para o Botafogo ficar realizando o sonho de jogador. Tá? Se o jogador é do Botafogo, mesmo que fique no Botafogo e saia de graça, deixa, vai jogar, vai ter que jogar. Se começar a jogar mal, deixa encostado, desvaloriza a carreira do atleta, assinou pré-contrato com quem quer que seja. Eu sei que a SAF ela vê dinheiro, né? Mas tem que tomar muito cuidado com a mensagem que se está passando para o mercado, para os torcedores e para os jogadores que estão lá dentro. Porque se o Marlon Freitas sai para o Palmeiras, o Savarino também pode sair para o Corinthians. O Barbosa também pode sair para o Fluminense. O Vitinho também pode sair para o Cruzeiro. A mensagem que você passa é que você está vulnerável. É essa a mensagem que vocês querem passar? Eu acho que não. Então, da mesma forma que eu estou muito tranquilo, sinceramente nem ligando para esse monte de informações, é um monte de jogadores do Botafogo envolvidos em um monte de situações, acho que a gente tem que esperar o clube se manifestar. A gente está no meio do Natal. Hoje é dia 25. Amanhã a situação vai se desenrolar e a gente vai saber. O Botafogo só não pode também colocar só a carga no jogador. Não, o jogador que vai decidir, então não, você tem que fazer a sua parte. Tem que ter uma valorização salarial razoável. Afinal de contas, tem muito perna de pau que ganha mais do que o Marlon Freitas no elenco do Botafogo. Então valorizar os jogadores que participaram dessa grande conquista, como Barbosa, Marlon Freitas, Alex Telles. Beleza, se o jogador não quiser ficar, beleza. Qual é a proposta do Inter Miami? Então vai para o Inter Miami. Para o Palmeiras, de jeito nenhum, certo? Tem que ter postura de time que quer ser campeão. E a gente é campeão, começa a ser campeão nesses detalhes aí, tá certo?
Por mais que o Marlon Freitas não tenha tanta minutagem na próxima temporada, né? Porque o Danilo tende a ser o titular, o Botafogo quer trazer um marcador ferrenho, talvez o Marlon Freitas não tenha tanta minutagem. Não interessa, você precisa ter elenco forte. Elenco forte não se faz só com jogadores titulares, né? Então fica aí o recado para a torcida do Botafogo, menos tensão e vamos aguardar. O que tiver que acontecer vai acontecer, mas eu não acho que o Botafogo vá dar esse mole, se desfazer de um jogador tão importante. Acredito mesmo na renovação de contrato do Marlon, tá certo? Fico por aqui, beijo grande, saudações alvinegras, fui! Martim Anselmi é a aposta do Botafogo pro comando técnico e agora você entende como são as suas ideias e como seus times jogam. Tá de volta o Visão pra Jogo para falar de Botafogo, para falar de Martim Anselmi, treinador contratado pelo Fogão, já anunciado e que vai assumir a equipe para a temporada 2026. Matheus Santana tá ligado em todos os detalhes, fez um estudo profundo sobre a característica de jogo do treinador, que tem um histórico até interessante, passou pelo Porto, por exemplo, mas só passou, né? Não teve um trabalho de tanta qualidade assim. É verdade, Vitinho, essa passagem dele pelo Porto foi bem ruim, tá? Ele foi bem criticado lá pela imprensa portuguesa, parece que ele não entendeu muito bem o ambiente no Porto. O Porto é um time com uma exigência muito grande, né? E ele realmente não teve uma passagem de sucesso. No Campeonato Português, ele terminou na 3ª colocação, mas bem atrás de Sporting e também de Benfica. Não chegou a brigar pelo título. Na Liga Europa caiu nos playoffs. Nas Copas também não teve sucesso. Mas além disso, além do insucesso nessas competições, o time dele não passou confiança. Era um time que conseguia sim ter qualidade para atacar e a gente vai mostrar que o jogo dele é bem ofensivo, mas era um time... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.